Olá, mulheres! Eu espero que vocês estejam todas bem. A nossa leitura de hoje é dia 269 de 365 dias. Hoje leremos Isaías, capítulo 48, a partir do versículo 12. Leremos Isaías 49, todo o capítulo, e Isaías 50, todo o capítulo. Vamos juntas? Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra. E a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isto desde o princípio. Não falei em segredo desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo. Clamem, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, preste atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para trazê-lo Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação, até os confins da terra. O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão.
os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos. Terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor respondeu: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá, como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois quando seus lugares desertos, devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você, como o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá
que eu sou o Senhor e o seu Salvador e o seu Redentor, ó poderoso de Jacó. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com o qual eu o repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois, não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com um pano de saco? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Continuando a nossa leitura, agora leremos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade,
com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Continuando a nossa leitura, agora leremos Salmos 69, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as suas ofensas dos que me insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isto se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim. Eu sou motivo para cantigas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassivo é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a tua riqueza, das tuas misericórdias, não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Finalizando a nossa leitura, leremos agora Provérbios 24, versículos 5 e 6. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória.
Amém. Concluímos a nossa leitura de hoje. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que Ele fale grandemente ao nosso coração. E na próxima semana estaremos aqui juntas, ouvindo a voz do Senhor. Obrigada pela sua companhia. Eu sou Jana. Que o Senhor continue te abençoando.